Hello guys, how are you? Aqui é a professora Ana Beatriz. Sejam bem-vindos à nossa English class. Sejam bem-vindos à nossa aula 1 de revisão de língua inglesa. E olha só, na aula de hoje, gente, a gente vai estudar o quê? A gente vai estudar música, para que melhor que isso? Né? A nossa aula hoje ela vai ser musical. A gente vai trabalhar aí a aula 1 da nossa apostila de revisão. E eu quero começar passando para vocês aqui uma música, que é uma música de David Hasselhoff, né, chamada Looking for Freedom, né, procurando pela liberdade. Então, fiquem aí com alguns minutinhos de música, tá? E logo a seguir, se você quiser já pegar a sua apostila para já ir acompanhando a música com a letra que tá aí no exercício 1, fique à vontade, ok? I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Still the search goes on. I've been looking for freedom since I left my hometown. I've been looking for freedom, still it can't be found. I headed down the track, my baggage on my back. I left the city far behind. Walking down that road with my heavy load, trying to find some peace of mind. Father said, you'll be sorry, son, if you leave your home this way. And when you realize the freedom money buys, you'll come running home someday. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Still the search goes on. I've been looking for freedom since I left my hometown. I've been looking for freedom, still it can't be found. Woo! Easy boys, Ella! I paid a lot of dues, had plenty to lose. Traveling across the land, worked on a farm, got some muscle in my arm, and still I'm not a self-made man. I'll be on the run for many years to come. I'll be searching door to door, but given some time, someday I'm gonna find the freedom I've been searching for. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Still the search goes on. I've been looking for freedom since I left my hometown. I've been looking for freedom. Still it can't be found. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Still the search goes on. I've been looking for freedom since I left my hometown. I've been looking for freedom. Still it can't be found. É isso aí, pessoal. Ótima música, né?
I've been looking for freedom. Agora, gente, a gente vai lá para nossa apostila, tá? Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos trabalhar aqui as 5 primeiras questões, tá, da nossa apostila. Eu acredito que todos já têm uma apostila em mãos. Quem não tiver, eu já postei ali no Classroom, então vocês podem acompanhar. Então, para iniciar, gente, vamos aqui entender um pouquinho da música que a gente acabou de ouvir, que é a música Looking for Freedom, de David Hasselhoff. Vamos entender um pouquinho o que essa música tá dizendo, né? Então, vamos lá. One morning, in June, some 20 years ago. Então, numa manhã de junho, gente, alguns 20 anos atrás, I was born a rich man's son. Eu nasci filho de um homem rico. I had everything that money could buy. Eu tinha tudo que o dinheiro poderia comprar, but freedom I had none. Mas liberdade eu não tinha nenhuma. I'd be looking for freedom. Eu tenho procurado por liberdade. I've been looking so long. Eu tenho procurado por liberdade já tem um tempo. I've been looking for freedom. Still the search goes on. Então eu tenho procurado liberdade. E continua a procura. I've been looking for freedom since I left my hometown. Eu tenho procurado por liberdade desde que eu saí da minha terra natal. I've been looking for freedom, still it can't be found. Então, eu tenho procurado por liberdade, mas ainda não consegui encontrá-la. I head down the rock, my baggage on my back. Então, eu desci a pista, né? Minha bagagem nas costas. Essa pista seria tipo uma BR, sabe, gente? I left the city far behind. Eu deixei a cidade para trás. Walking down the road with my head loud. Então, caminhando ali pela estrada com bagagens, com as minhas cargas pesadas, né? Trying to find some peace of mind. Tentando encontrar alguma paz de espírito, alguma paz na mente. Father said, you'll be sorry, son. Pai disse, você irá se arrepender, filho. If you leave your home this way. Se você sair de casa dessa forma. And when you realize the freedom money buys, e quando você perceber a liberdade que o dinheiro compra, e you'll come running home someday, você vai voltar correndo para casa. I paid a lot of dues, had plenty to lose. Eu paguei algumas contas, tinha muito a perder, traveling across the land, viajando sobre a terra, né, viajando na terra. Worked on a farm, trabalhei na fazenda, got some muscle in my arm, ganhei alguns músculos nos braços, but still I'm not a self-made man. Mas ainda assim eu não sou um homem livre, né? Eu acho que era isso que a música queria dizer, um homem livre, um homem com liberdade. I'll be on the run for many years to come. Então eu vou correr ainda muitos anos ainda. I'll be searching door to door, vou bater de porta em porta, but give some time. Mas em algum momento, someday, algum dia, I'm gonna find, eu vou encontrar the freedom I've been searching for, a liberdade que eu tenho procurado. Então é basicamente isso que diz a música, tá, gente? A música aí, procurando por liberdade. E agora vamos para as questões. Questão 1. According to the test, father and son have. Então, vocês vão responder de acordo com o texto. Pai e filho têm. O que o filho e o pai têm, né? Segundo a música. Letter A. Each bought their own farms. Letter B. Traveled together across the land. Letter C. Had a position and views about freedom. Letter D. Soon realized that freedom is money. Então, eu não vou traduzir para vocês, tá? É porque eu já traduzi o texto inteiro, basicamente. Então, vocês vão aí tentar marcar a opção correta. Então, de acordo com o texto, né? Usem o dicionário, o Google Tradutor, enfim. E respondam a questão 1. Questão 2. According to the test, identify the correct propositions. Então, de acordo com o texto, identifique as proposições corretas. Então, the young man needed to walk away from home. The young man planning to spend his time farming. The young man decided to reach his goal someday. The young man chose to leave his luggage behind.
The young man wanted to have more than money could buy. Então, vocês vão ver aí, de acordo com o texto, quais dessas proposições estão corretas, ok? Questão 3. Considering the lyrics of the song, is correct to say that it is a test about? Então, de acordo com a letra da música, é correto dizer que o texto fala sobre? Letter A, a careless father. Letter B, an aggressive boy. Letter C, a free young runner. Letter D, the glamour of money. Or E, the search for freedom. Então, vocês vão marcar aí, de acordo com o texto, qual é sobre o que essa música fala. Então, é basicamente essas questões sobre a música. Na questão 4, nós vamos ter que voltar lá no nosso slide, porque a gente vai falar sobre tempos verbais. Então, a gente vai fazer uma pequena revisão ali sobre os tempos verbais, sobre o simple present, present continuous, simple past, past continuous, para vocês conseguirem responder as duas próximas questões, questão 4 e questão 5. Bora lá? Então, gente, voltando aqui para o nosso slide, agora a gente vai relembrar, né, porque eu acredito que vocês já tenham estudado sobre isso, alguns tempos verbais. A gente tem muitos tempos verbais, mas nessa aula especificamente, nós vamos nos relembrar sobre 4 tempos verbais específicos. A gente vai falar sobre o simple present, sobre o present continuous, sobre o simple past e sobre o past continuous. O simple present é o presente simples do inglês, tá? O present continuous é o presente contínuo. O simple past é o passado simples e o past continuous é o passado contínuo. Simple present, né? Como que a gente forma o simple past? Aqui é só uma revisada geral mesmo, para depois a gente ver mais especificadamente. Quando se trata, gente, da formação do simple present com o verbo to be, a gente usa o quê? Então, vamos lá. Afirmativas. A gente usa o sujeito, né, que é o personal pronoun, o pronome. A gente usa o verbo to be e mais o predicado. O sujeito, o personal pronouns, mais o verbo to be, mais a negativa not e o predicado. Na interrogativa, nós invertemos, a gente coloca então o verbo to be no início da frase, a gente coloca depois o sujeito e o predicado. Isso aí é o simple present com o verbo to be. Tem outra forma também da gente utilizar o simple present, que é sem o verbo to be. Como que a gente faz? A gente utiliza aqui o sujeito, mais o verbo no presente, mais o objeto. Quando a gente quer fazer a negativa, como que a gente faz? A gente faz o do, né? A gente faz o don't ou doesn't. Então, a gente coloca aqui o sujeito, a gente coloca o don't ou o doesn't, né? O doesn't a gente utiliza para a terceira pessoa, então she, he, is a gente usa doesn't, e o restante a gente usa don't, mais o verbo no presente e mais o restante da frase. A gente quer fazer a pergunta, como é que a gente faz? A gente coloca o do, que é o verbo auxiliar, ou does no início da frase, o does continua para a terceira pessoa, tá? E o do para o restante, mais o sujeito, mais o verbo no presente, mais o objeto. Então, vamos aqui para alguns exemplos. Então, simple present, a gente sempre vai falar sobre alguma ação que é do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, algum hábito, tá? Algum pensamento que a gente tem no presente. Então, simple present nada mais é do que o presente simples, os hábitos que a gente tem no presente. Então, por exemplo, aí a primeira frase, the sun rises in the east. Então, o sol nasce no leste. Então, é uma afirmação, uma expressão geral, de uma verdade geral. Então, a gente usa aí o simple present. I play badminton every Tuesday. Então, eu jogo, eu não sei que joguinho é esse, de repente vocês conhecem badminton. Every Tuesday, toda terça. Então, é um hábito que eu tenho. Então, eu estou afirmando um hábito que eu tenho. Our train leaves at 9 a.m. Então, nosso trem sai às 9 horas, né? I won't go out until it stops raining. Eu não vou sair até que pare de chover. Então, eu tô afirmando, eu não vou sair
até que pare de chover. He works in a bank. Ele trabalha no banco. Então, são coisas do presente, né? Man enters space. Homem entra no espaço. Então, não é homem entrou, homem entra. Então, é no presente. Então, pensamentos que a gente tem. Oh, I believe that you are innocent. Eu acredito que você é inocente. São coisas do presente. Então, a gente usa aí o simple present. Vamos entender agora melhor, gente? Vamos voltar, então, para como que a gente forma, né, o simple present utilizando o verbo to be. Então, no simple present, a gente flexiona, né, o verbo to be no presente. Então, vamos lá, para a gente relembrar. Quem são os personal pronouns? Quem são os sujeitos, gente? Os sujeitos que a gente tem no inglês. Então, a gente tem o I, ok? A gente tem o you, a gente tem o he, a gente tem she, a gente tem it, a gente tem o we, you e they. Esses são os pronomes pessoais da língua inglesa. Então, é eu, você, ele, ela, ele ou ela para objetos, we, nós, e you, vocês, e they, eles. Então, esses aqui são os personal pronouns. São os pronomes pessoais da língua inglesa. Como que a gente faz para formar o simple present com o verbo to be no presente? A gente usa o personal pronouns mais o verbo to be no presente. Como é o verbo to be no presente, gente? Am, is ou are. Como que a gente sabe quando é que vai utilizar am, quando vai utilizar is, quando vai utilizar are? A gente tem que realmente decorar. Então, a gente usa am, gente, aqui na primeira pessoa, I am, tá? A gente usa o are no you are, né? No we are, no you are e they are. E a gente utiliza o is na terceira pessoa. Então, he, she, it, a gente utiliza is. Isso aí é o simple present, né? Essa aí é a concordância, tá? A gente também tem uma forma, gente, de contrair, tá? Então, a gente pode utilizar tanto I am como I'm. You are ou you're, né? He is ou his. She is, it. Então, isso aqui, gente, toda vez que vocês verem isso num texto, significa a mesma coisa, tá? Só com uma forma mais pequena de falar a mesma coisa. A gente pode também utilizar a negativa. Como que é a negativa? A gente utiliza o sujeito, mais o verbo to be e mais o not, que é a negativa. Tá? E assim sucessivamente aqui embaixo. E a gente tem a forma contraída também, que é aqui, ó, you aren't, que é a mesma coisa que you are not. Então, a gente tem he is not, a gente pode colocar he isn't, né? She is not, a gente pode colocar she isn't. Então, significa a mesma coisa. Na interrogativa, a gente inverte. Então, o verbo to be vem por início da frase, tá? E o personal pronouns, o pronome vai depois, tá? Então, a gente inverte. Então, quando a gente está afirmando, a gente coloca o pronome primeiro, depois o verbo. A gente quer perguntar, a gente inverte. A gente coloca o verbo to be primeiro, depois o pronome. Então, a gente tem aqui alguns exemplos. I'm not a doctor. Então, eu não sou médico. Então, aqui, se vocês vamos identificar pronome, verbo to be no presente, not é a negativa, a doctor é o complemento. Então, aqui a gente tem uma frase no simple present, uma frase negativa. A segunda da mesma forma, né? I'm not at home, eu não estou em casa. Professor, o que significa to be? Significa ser ou estar. Como que eu sei? Você vai ter que entender o contexto. Então, não faz sentido, por exemplo, eu dizer eu não sou em casa, né? Faz sentido dizer eu não estou em casa. Então, vocês vão ver mesmo pelo sentido da frase. Aqui a gente tem também uma frase, só que essa aqui a gente já está na interrogativa, né? Como vocês podem ver, o verbo to be vem para o início da frase. Então, is he a soccer player? Né? Ele é jogador de futebol? Is he at school? Ele está na escola. Então, sempre que quer fazer uma perguntinha, gente, o verbo to be vai para o início da frase. E assim, sucessivamente.
Vamos agora, gente, para o simple past. A gente falou sobre o presente, agora nós vamos falar sobre o passado. Então, o que é o simple past? É o passado simples, gente. Quando a gente quer falar sobre alguma ação que aconteceu no passado. Como que a gente faz isso com o verbo to be? Da mesma forma que o simple present. Qual que é a diferença? A diferença é que o verbo to be, ao invés da gente utilizar aqui o am, sou ótima para escrever, ó, gente. Ao invés de utilizar o are, ao invés de utilizar o is, a gente vai utilizar agora o quê? O was e o were. A gente só tem dois tipos, tá, de verbo to be no passado. Então, a formação é idêntica. A gente coloca o pronome, o verbo to be no passado e o complemento da frase. Quero fazer negativa? Pronome to be negativo. Então, é a mesma forma interrogativa também. A diferença é que agora vocês vão ter que decorar. Quando é que eu vou utilizar o was? Eu vou utilizar aqui na primeira pessoa, no I. Vou utilizar aqui nas terceiras pessoas, então, he, she, it, eu utilizo o was. E o restante, eu utilizo o were, tá? Então, basicamente, vocês decorarem mesmo quando é que vocês vão utilizar esses verbos no passado. Aqui alguns exemplos, ó. I was not a doctor. Então, eu não era médica. Então, na outra frase, a gente tinha I am not a doctor. Então, eu não sou médica. Era no presente. Agora, eu tô dizendo que é uma ação no passado. Então, ao invés de dizer I am not a doctor, eu vou dizer I was not a doctor. Então, eu troco o am por was, tá? Então, eu não era médica. I was not at home. Então, eu não estava em casa e não mais I'm not at home, ok? Para fazer pergunta, da mesma forma, a gente coloca no início da frase. Então, was he a soccer player? Ele era jogador de futebol? Was he at school? Ele estava na escola? E assim sucessivamente. Ups. She wasn't my friend. Ela não era minha amiga. Então, aqui a gente pode ver que, ó, was not. Então, aqui, gente, é uma forma contraída de was e not. Então, a gente pode usar também wasn't, tá? Então, é basicamente isso. Se vocês quiserem dar uma olhadinha nos exemplos, tá? Aqui, ó, o I e o, como vocês podem ver, a gente não utiliza o was. A gente utiliza where. Então, ó, decorar. Vamos agora, gente, para o present continuous. O que é o present continuous? É uma ação contínua, uma ação progressiva, alguma coisa que está acontecendo no presente. Então, se eu digo I am studying now, eu estou estudando agora. Então, significa que eu estou fazendo alguma coisa no momento. Isso é uma ação contínua. É uma ação que está em progresso, né? Então, a gente chama isso de present continuous no inglês. É diferente, por exemplo, de dizer I study, eu estudo, né? Quando você diz I study every day, eu estudo todo dia. Eu estou falando de uma rotina, é o caso do simple present que eu falei para vocês no início. Mas se eu digo I am studying now, eu estou dizendo eu estou estudando agora, já não é mais um hábito que eu tenho, é algo que eu estou fazendo no momento. Então, é o que a gente chama de present continuous, tá? São situações temporárias. Então, exemplo, ó, she's talking to her mom now. Então, ela está falando com a mãe dela agora. É uma ação temporária, agora ela já não vai estar falando com a mãe dela mais. Então, é uma ação contínua do presente. Are they studying at the moment? Eles estão estudando agora, no momento? She's American, but she's living in Canada at present. Então, ela é americana, mas ela está morando no Canadá atualmente. Então, esse living aqui, ó, simboliza uma ação contínua. Então, vocês vão ver que sempre, gente, o verbo ele vai estar terminando com ing. Se vocês perceberem
também vai estar sempre terminando com ing. Então, todas as vezes que vocês verem o verbo terminando em ing, significa que esse verbo ele está no gerúndio. Então, vamos lá. O que é o gerúndio? O gerúndio no nosso português são todos os verbos terminados em ando, endo ou indo. Então, quando eu digo eu estou andando, eu estou comendo, eu estou dirigindo, eu estou tendo uma ação contínua que está no gerúndio. Então, todas as vezes que vocês verem verbos terminando com ing, no inglês é o mesmo que o nosso gerúndio do português, ok? Como que a gente forma, gente, o present continuous? A gente forma com o sujeito, tá? O sujeito seria os personal pronouns, os pronomes, mais o verbo to be, mais o verbo, né, com o radical e o ing e mais o complemento. For example, she's watching TV. Então, aqui a gente tem o sujeito, né? A gente tem terceira pessoa, ela. Is, a gente tem o verbo to be. Watch, a gente tem aqui o radical do verbo, que é watch, que significa assistir. A gente acrescenta o ing para a gente colocar o verbo no gerúndio, que passa de assistir para assistindo. E TV seria o complemento da frase. Então, essa é a formação básica do present continuous. Sujeito, verbo to be, verbo com o ing e mais o complemento. Forma negativa. Como que a gente forma a negativa do present continuous? A gente usa o sujeito, verbo to be e acrescenta depois, o not. Tá? E depois o verbo. Então, a gente tem um exemplo. Ó, she is not watching TV. Então, ela não está assistindo TV. Então, a gente coloca a negativa antes do verbo. Assim, a gente faz a forma negativa do present continuous. E a forma interrogativa? Na forma interrogativa, a gente coloca o verbo to be no início da frase, a gente coloca o sujeito, o verbo no gerúndio e o complemento, ok? Pay attention. Gente, isso aqui eu acho que vocês já estão vendo aí durante os exercícios que a gente tem a forma contraída dos verbos to be. Então é bom vocês se atentarem para isso, porque vocês vão ver muito isso em textos, em música. Então a gente aprende geralmente a falar I am, e às vezes a gente vê na música lá I'm, e a gente fala, o que é isso? Gente, é a mesma coisa. Então essas aqui são as formas contraídas do verbo to be e o sujeito. Então a gente tem, ó, I am, I'm, you are, you're, he is, a gente tem o his, she is, a gente tem she's, it is, a gente tem o it ou it is, you are, a gente tem your, we are, a gente tem we're, they are, a gente tem their, tá? Então, essas são as formas contraídas, formas menores de falar a mesma coisa. Nas negativas, a gente também tem, ó, I am not, a gente pode usar I'm not, tá? Mas não tem contração entre o to be e a negativa, mas o restante tem, ó. You are not, a gente fala you aren't. She is not, a gente fala she isn't. Então, he is not, a gente fala he isn't. Então, o aren't nada mais é, gente, do que o are mais not, que vai dar... Nossa, isso aqui, né? Então, aren't. Então, is not, isn't, are not, aren't. Ok? Vamos agora, gente, para o past continuous. Se o present continuous é uma ação contínua, o que é o past continuous? É uma ação que começou no passado, mas que ainda está ocorrendo no momento, ainda não finalizou. É uma ação incompleta. Como que eu formo o past continuous, gente? Eu uso o sujeito, eu uso o verbo to be no passado, mais o verbo no gerúndio, ok? Qual é a diferença do present continuous? Present continuous eu uso o verbo to be no presente. No past continuous eu uso o verbo to be no passado, que é o mesmo caso do simple past. Só que aqui o verbo a gente não vai ter, a gente vai ter o verbo
no gerúndio. É isso, gente. Agora vamos voltar lá para nossa activity. Vamos voltar aqui para nossa questão 4, ó, tempos verbais. Identifique e escreva os tempos verbais correspondentes das frases a seguir. Então, vocês vão ler, gente, essas frases aqui e vão dizer, vou escrever embaixo, qual é o tempo verbal das frases. Vocês vão falar, ó, she was playing video game last night. Vocês vão falar, essa frase, ela tá no present continuous? Ela tá no simple past? Ela tá no simple present ou está no past continuous? He always runs at the park. Yesterday I danced all day. Eu não falei sobre isso na parte teórica, mas o danced, gente, é uma forma do passado, tá? Não tá na forma do verbo to be, mas todas as vezes que vocês verem uma palavra terminada em ed, significa que essa frase está no passado. I'm cooking dinner. Então, vocês vão aí, façam uso do dicionário, façam uso do Google Tradutor e identifiquem os tempos verbais dessas frases. Questão 5. As frases abaixo indicam uma ação que está em andamento no presente. O que é, gente, uma frase que está em andamento no presente, que está acontecendo? Eu dei um exemplo, I am studying, estou estudando. É uma frase que está no present continuous. Vocês vão transformar essas ações em andamento no passado, que é o past continuous, ou seja, algo que começou no passado, ok? Então, exemplo, I am working now. Eu estou estudando agora. Vocês vão transformar. Eu estava estudando ontem. Letter B. She's cleaning her house. Ela está limpando a casa, limpando sua casa. Vocês vão colocar como? Ela estava limpando casa. Vocês vão transformar no past continuous. I'm cleaning my home. Vocês vão transformar aí, ó. They are dancing all day. Ok? Tá bem fácil. Eu coloquei aqui os verbos no passado, só mesmo para vocês alterarem na frase. Gente, é isso. Hoje é só, são só essas atividades, tá bom? Se tiverem dúvida, volta o vídeo, vejam a parte teórica aí e respondam, ok? Nós vamos corrigir na nossa aula do Google Meet. Então, até lá, gente, até breve. See you!